Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta edição do Dito e Feito. Hoje, como não poderia deixar de ser, o Orçamento e Plano da Região para 2015. O nosso convidado, o Dr. Lino Abreu, Secretário-Geral do CDS-PP Madeira, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e gestor. Doutor, obrigado por ter aceito este convite para nos dar umas luzes sobre o que é este Orçamento de 2015. É mesmo o último, começo com uma questão singela, é mesmo o último orçamento do Dr. Alberto João Jardim? Eu penso que este é o último, tenho a certeza que é o último orçamento da era Jardim. Penso que a Madeira precisa de um novo governo, novas políticas e uma nova forma de governar a região autónoma da Madeira, porque este modelo está completamente esgotado. É necessário mudar de um novo ciclo político e um novo paradigma com o objetivo de melhorar a sustentabilidade económica, alterar determinados procedimentos que estão caducos e que estão fora de prazo, e para isso nada melhor como mudar o governo, e o CDS penso que está preparado para ser alternativa na região autónoma da Madeira. Estes dias de debate têm demonstrado já um governo em fim de linha. Ainda hoje, por exemplo, às 9h20 não havia um deputado da maioria sentado no seu lugar. Eu hoje vi ontem e será todos os dias. É um governo que já não governa, é um governo que está completamente desacreditado com ele próprio, é um governo que está desmotivado, é um governo que não tem criatividade, é um governo que já não tem uma visão e que já não sabe aquilo que quer. Ao fim e ao cabo é que já não sabe aquilo que quer, apenas está preocupado com a sua liderança interna, já não está preocupado com os problemas das pessoas, já não está centralizado nos verdadeiros problemas que afetam o dia-a-dia das pessoas. É um governo que está de costas voltadas pura e simplesmente para a região e para as pessoas e para aqueles que mais sofrem. Tirando esta parte, vamos a questões concretas. Então, plano e orçamento para 2015. É verdade, Lino Abreu, que vamos continuar a ter a mais pesada carga fiscal do país, e já agora os dados são seus, 72 milhões de euros a mais, para que as pessoas percebam, vou reforçar, mais 72 milhões de euros cobrados aos madeirenses entre janeiro e outubro de 2014, por comparação com 2013, ou seja, mais 72 milhões de euros. De onde é que vem tanto dinheiro? É isso mesmo que acabou de dizer, é uma grande verdade. Foi os números que apurei com base na execução orçamental de janeiro a outubro, comparado com o mesmo período homólogo do ano anterior. Não há dúvida que os madeirenses estão a ter a maior carga de impostos nesta democracia. Há 40 anos que os madeirenses não pagam tanto impostos. Em média pagam cerca de 20% a 25%, depende do imposto, em relação a qualquer português, devido exclusivamente de uma responsabilidade que foi única do Alberto João, do seu governo, que em janeiro de 2012 fui obrigado, porque não tinha dinheiro para pagar os seus salários, fui obrigado a fazer um resgate financeiro, a pedir ajuda à República, pela imposição de um plano de ajustamento financeiro, fui obrigado a aumentar a carga fiscal sobre aqueles que trabalham, sobre aqueles que produzem, com valores que se vê que fazem a diferença, que a execução orçamental é feita e o ajustamento do plano do PAEF é feito à custa da carga fiscal, pura e simplesmente. O enfoque deste governo é apenas no combate, não é no combate à exclusão social que devia de ser, e não é no combate a manter a economia produtiva, não. Está centralizado apenas, o enfoque é na cobrança de impostos, é sacar, é sugar aos madeirenses, e é aquilo que temos vindo a assistir. Só para lhe dar o número, neste orçamento para 2015, os madeirenses em 3 impostos, IVA, IRS e imposto sobre os combustíveis, que são aqueles 3 impostos que entram todos os dias no bolso dos madeirenses, este governo prepara-se para tirar ao rendimento das famílias 669 milhões de euros. Este é o número que os madeirenses devem meter na cabeça. 669 milhões de euros, em média. Porque trabalham nesta região cerca de 103 mil pessoas a trabalhar, em média, cada um de nós vai ficar com menos 5.800 euros no rendimento bruto, que é um valor que assusta, é um valor que tira poder de compra, é um valor que esvazia completamente os bolsos dos madeirenses, com um único objetivo, que é pagar as dívidas que foram criadas nos últimos anos à custa dos impostos que é cobrado. Quero lembrar também que a dívida colossal neste preciso momento na região autónoma da Madeira não se alterou e não se diminui, pelo contrário, se mantém ou até aumentou. A dívida direta e indireta hoje é superior a 6,7 mil milhões de euros. E também queria recordar
a quando da Inspeção Geral de Finanças em 2011, que foi a razão de vir ao de cima a dívida oculta e as facturas que andavam escondidas superior a 1,1 mil milhões de euros, foram assinados acordos e compromissos de responsabilidades plurianuais, na altura, em 2011, 9,9 mil milhões de euros. 9,9 mil milhões de euros. Quer isto dizer que corresponde a quase 8 orçamentos da região autónoma da Madeira. Hoje, desses 9,9, apenas ficam em dívida para anos futuros cerca de 7,4 mil milhões de euros. Para as pessoas entenderem de que é que estamos a falar, estes valores plurianuais significa dívidas que vão ser... São dívidas assumidas no passado, que não foram pagas, foram feitos acordos plurianuais que são pagos ao longo dos anos, que se estendem no tempo, que serão pagos, infelizmente, pelas gerações futuras, pelos nossos filhos, muitas vezes até pelos nossos netos. Assumiram dívidas, assumiram obras sem ter cabimento orçamental, sem ter dinheiro para pagar, e quem os vai pagar vai... Vamos tentar, permita-me esmiuçar isto. Portanto, quando falamos dessa brutal arrecadação de impostos, mais de 600 milhões de euros, estamos a nos referir, e as pessoas depois, com certeza que sim, têm esse direito, aplaudem praças como a Praça do Povo, aplaudem as marinas, aplaudem as vias rápidas. Todavia, apesar de se retirar da economia e do bolso de quem trabalha mais de 600 milhões de euros, acabou de referir que nem assim a dívida está a ser reduzida. Então, por onde é que vai este dinheiro? O problema é que vai para este dinheiro, vão para pagar juros. Só quero recordar que só em juros, só de serviço da dívida, sem pagar capital, de janeiro a outubro, já pagamos 289 milhões de euros de juros. Isto corresponde a 30% dos custos operacionais de todo o Governo. Pagamos mais em juros do que pagamos em salários de todo o Governo. Pagamos mais em juros do que pagamos a quase com a educação até outubro. Isto só releva a falta de rigor, a falta da boa gestão no passado. 6.000 euros em média que cada madeirense paga de imposto, não é? Cerca de 5.800 euros, a isso é preciso acrescentar as despesas com a educação, com a saúde, claro. Porque agora nem isso tem deduções, nem a saúde agora é cada vez mais cara, portanto a educação é cada vez mais paga, só mesmo quem tem escalões baixíssimos ou ordenados de pouco menos do salário mínimo é que fica isento disso tudo. Sinceramente você tem toda a razão, mas queria recordar alguns números. A nossa receita fiscal hoje de impostos são cerca de 880 milhões de euros. 880 milhões de euros. A nossa educação e a saúde representam 740 milhões de euros. Praticamente aquilo que sacamos aos madeirenses com a carga fiscal nem dá para pagar a saúde e a educação. Mas mais grave do que isso é que a Madeira hoje tem custos, encargos fixos anuais cerca de 512 milhões de euros. E eu vou-lhe detalhar estes 512 milhões de euros. Hoje a região tem cerca de 183 milhões previstos só em juros para o próximo ano de 2015. Para além disso, tem amortização de dívida prevista na ordem dos 131 milhões de euros. Tem um custo que todos nós sabemos, que as PPPs, a Via Expressa e a Via Litoral, é retirado do Orçamento de Estado, do Orçamento da região, aliás, indiretamente retirado dos nossos impostos, mais 147 milhões de euros. E ainda tem, se isto não bastasse, ainda tem também 51 milhões de euros que é para amortizar passivo financeiro das sociedades de desenvolvimento, onde inclui o Jornal da Madeira, com cerca de 4,2 milhões de euros. Ou seja, tudo isto dá uma verba superior a 500 milhões de euros. Portanto, o esforço financeiro que é retirado ao bolso dos madeirenses, como eu disse ainda há pouco, 669, é apenas para alimentar isto tudo. É apenas para alimentar os 669 milhões dos três impostos, basicamente é para alimentar os custos fixos. E os negócios ruinosos que o Governo fez no passado. Das PPPs. E o restante fica sem qualquer verba, sem qualquer hipótese para qualquer investimento produtivo que a região precisa. Eu penso precisa. que qualquer um dos nossos ouvintes está às 11 de tantos números e de não perceber exatamente o que é que estamos a falar. A única coisa que percebe é que todos os meses tem menos dinheiro, mas julgo que esse seu ponto de explanação foi muito claro. Vamos então por partes. É quem pedir contas ao PSD, já me disse. O PSD tem tentado, todavia, vender esta ideia de que hoje existe um PF porque o Governo da República impôs. Vamos aclarar aqui uma situação que é importante. Pode haver PF sem haver dívida oculta, ou seja, como é que se tem ajuda sem ter dívida oculta? Ou seja, o que é que está primeiro? Veio o PF que o Governo se apressou a dizer que tinha escondido dívida, ou há PF que o Governo escondeu dívida e tive que vir um PF?
Eu queria esclarecer muito claramente que esta é a ideia que o Governo tem vendido no Parlamento. O Governo tem tentado vender à opinião pública que o PAEF foi Uma uma imposição. exigência, uma posição do Governo Nacional. É completamente mentira. Ok. É completamente mentira. E isso não é verdade. Os madeirenses não podem continuar a ser enganados. O PAEF, o Plano de Ajustamento Financeiro, o pedido de ajuda feito ao Governo Nacional é devido à má gestão dos últimos 10 anos, porque criou uma dívida colossal, uma dívida que o Governo Regional anunciava que era apenas 2,4 mil milhões de euros. Passado um ano, duplicou, passando a ser 6,4 milhões de euros, quando feita uma fiscalização pela Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Logo, descobria tal dívida oculta, com facturas, com mais de 1.500 facturas que não tinham sido reportadas, não tinham sido contabilizadas, nem não tinham estavam, autorização do não Parlamento. estavam autorização para fazer qualquer pagamento, não havia autorização até para executar essa obra. E o Governo, em 2011, no final de 2011, não tendo dinheiro para cumprir os seus compromissos com a banca, com os fornecedores e com os salários, vejam só, em dezembro previa-se que em dezembro de 2011 previa-se que o Governo não tinha dinheiro para pagar os funcionários públicos, foi obrigado a estender a mão ao Governo da República e a pedir auxílio. E agora diz que é ao pedir contrário. auxílio. E agora vem dizer que é ao contrário. E nessa altura foi pedido 1,5 mil milhões de euros, que foram pagos até agora 1,3 mil milhões, valor esse que foi direcionado apenas para pagar dívida, para pagar salários e para pagar fornecedores. Logo, esse plano imposto de austeridade, de aumento de impostos, não foi por culpa do Governo Nacional, foi por culpa inteiramente da má gestão feita e da má gestão de prioridades que foram feitas nos últimos 10 anos na obra pública feita pelo Dr. Parece-me Alberto que João. agora ficou claro, continua a acreditar quem quiser. Dr. Lino Abreu, propostas do CDS para este orçamento. Há uma que pede uma redução da carga fiscal, que é a mais elevada do país, uma redução gradual de 10% a cada ano. Isso acha que Não há dúvida, tem pés para andar? Nós tem pés para andar. Eu acho que nós vamos fazer todo o esforço para passar essa nossa proposta amanhã na Comissão do Orçamento, porque todos nós entendemos, e o CDS mais do que ninguém está consciente que não há competitividade económica com a carga fiscal que temos atualmente. Não há forma de aumentar o pedido de compra se não reduzir a carga fiscal. E sabendo que a execução orçamental tem vindo a subir em termos de impostos. De janeiro a dezembro deste ano foram sugados aos bolsos dos madeirenses mais 72 milhões. Logo, há uma razão lógica que o CDS apresente uma proposta que visa a redução em 10% no IRS, 10% no IRC e 10% no IVA e também nos combustíveis. Portanto, temos os combustíveis mais caros do país e é necessário reduzir. Portanto, não cola o argumento que se supõe o PSD irá verter, que é de que esta proposta do CDS poderá agravar o déficit. Não, é mentira, pelo contrário, não vai agravar o déficit. Fiscal... Não vai agravar o déficit, isso é uma calúnia, porque nos últimos 10 meses 72 milhões. A execução da receita fiscal tem sido superior àquela que foi prevista. No fundo, o que o CDS está a pedir é que seja devolvido aos contribuintes. O que nós pretendemos é que esta redução, que é praticamente o valor que foi cobrado a mais nestes 10 meses, é devolver esses impostos que foram cobrados a mais com dois objetivos: aumentar o poder de compra dos madeirenses, aumentar por sua vez a competitividade económica e aumentar também no futuro, por via do crescimento económico, por via do maior consumo, aumentar também a receita fiscal, mas não pela carga fiscal direta, mas sim pela via do consumo. Muito bem, Dr. Lino Abreu, agradeço estes prestimosos esclarecimentos, peço-lhe que mantenha-se aqui no estúdio mais uns segundos. Vamos agora sim à agenda da semana. Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. E aí está, o Congresso do CDS. Hoje a nota da semana é precisamente para o Congresso do CDS-PP Madeira. O Dr. Ferri eleito, uma comissão política renovada, uma moção de censura anunciada para o dia 13. Isto se o Dr. Alberto João Jardim cumprir a promessa de que no dia 12 apresenta a sua demissão. Como é que lê este Congresso? Olha, eu já estou no CDS há mais de 25 anos. Nunca assisti a um Congresso tão participado, nunca assisti a um Congresso com tantas moções. Discutimos 14 moções, uma global, 13 sectoriais, transversais em todos os setores da nossa economia. Eu penso que foi retirado dali
já praticamente um bom programa de governo, porque percorremos todas as áreas, todos os setores da nossa atividade económica, com conteúdo, com valor. Foi um congresso ativo, participativo, um congresso que criou valor a nós próprios e também, possivelmente, no curto prazo, à própria região. Saí dali duas ideias muito claras. Temos um projeto, vamos completamente com o nosso projeto às próximas eleições regionais e, acima de tudo, também saí a ideia que o Governo tem que decidir aquilo que anunciou. Mais precisamente, o Dr. Alberto João. O Dr. Alberto João anunciou que saía no dia 12 e nós, prontamente, respeitando a vontade do próprio Governo, se não aceitar a saída no dia 12, nós também anunciamos no Congresso e vamos apresentar na Assembleia Legislativa Regional uma moção de censura para que se matrize aquilo que disse e para que, de uma vez por todas, tenhamos fora da governação um homem que, infelizmente, tem levado a Madeira a um colapso financeiro e económico e social também. O objetivo desta região é acabar com esta agonia e trazer uma nova esperança para a governação. Eu penso que os madeirenses esperam que a curto prazo que haja um novo governo, novos atores políticos, alguém que governe efetivamente, alguém que traga esperança, que traga também a vontade de governar, traga uma nova visão política que é necessário implementar na região autónoma da Madeira. Muito bem, agora sim, Dr. Lino Abreu, secretário-geral do CDS-PP e também deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, obrigado por estes esclarecimentos. Obrigado. Vamos à sugestão da semana, e esta é para uma coisa que tem muito a ver com o Natal, as bonecas de massa e os presépios de barro. É um workshop interessantíssimo que está a ser levado a cabo pelo Sindicato dos Professores da Madeira. É um workshop de 2 dias de trabalho, para o caso dos presépios em barro madeirense, nos dias 14 e 16 de dezembro, todas as terças-feiras, 40 euros para sócios, 50 euros para não sócios, 30 euros para os professores desempregados. Veja-se que até este cuidado existe. É um convite que lhe deixo. Se calhar não ficaria mal fazer este workshop e se deliciar com os presépios de barro e com as famosas bonecas de massa. Sendo que as bonecas de massa, esta formação, este workshop, é todas as quintas-feiras, de 16 a 18 de dezembro, enquanto que os presépios é de 14 a 16, todas as terças-feiras. Deixo-lhe com esta sugestão e até para a semana. Tive muito gosto em saber que esteve connosco. Agradeço imenso. Outro convidado e outro tema. Muito obrigado.